mês de Novembro Azul, dedicado à saúde do homem e, de forma mais específica, ao câncer de próstata. Conosco, o médico urologista, o Dr. Fernando Melo Frois da Fonseca, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Ele que é o coordenador desse programa de urologia aqui do Distrito Federal. Doutor, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite da TV Senado em poder compartilhar todas essas informações sobre o câncer de próstata e outras doenças da parte médica. Doutor Fernando, antes de a gente começar a entrevista propriamente dita, vamos dar uma olhada aqui num percentual, numa tela que a gente produziu, que chama bastante atenção, que eu acho bastante importante, que afinal de contas é para isso que nós estamos aqui, para alertar a questão da prevenção. Chance de cura, câncer de próstata no Brasil, 90% em caso de diagnóstico precoce. Então, doutor, o que é esse tal de câncer de próstata? Bom, o câncer de próstata é uma alteração de algumas células da próstata que, como todo câncer, se comporta de uma maneira anormal, com crescimento acelerado e pode se espalhar para outros tecidos, né? Infelizmente, o câncer de próstata é extremamente comum no nosso meio, né? É uma doença muito prevalente. É o câncer masculino mais comum depois do câncer de pele. Por nossa sorte, a maioria desses cânceres, eles não têm a capacidade de se espalhar e matar o indivíduo, principalmente quando a doença ainda está localizada, né? Então, quando a gente consegue identificar esse câncer numa fase mais precoce, né, enquanto a doença ainda está restrita na próstata, a chance de cura é essa aí, mais de 90%. Mas, como é uma doença muito prevalente, muitos pacientes não procuram o médico para poder fazer esses exames de rotina, para conseguir ser identificado um tumor de próstata numa fase mais precoce, a gente ainda tem uma mortalidade relativamente alta na população de câncer de próstata. Então, cerca de 8% da mortalidade dos tumores em geral são devidos ao câncer de próstata. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, em 2017 tivemos aí por volta de, me parece que seria 17 mil mortos em função dessa doença. É um número alto, né? E por que os homens não procuram? Olha, eu acho que é um conjunto de fatores. Primeiro, porque o homem ele não tem o hábito de procurar o médico desde a fase mais jovem, né, de vida. Então, fazer um paralelo com a mulher, né, a mãe já leva a filha na época da adolescência para fazer exames ginecológicos e posteriormente fazer os exames de prevenção de câncer de útero, né? E o homem não procura o médico nessa idade, né? Então, ele não sabe muito bem em que momento ele deve procurar o médico para fazer os seus exames de rotina, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto, eu acho que é a questão do preconceito e o medo de um diagnóstico também de câncer de próstata. O preconceito em fazer os exames que são importantes para o diagnóstico e o medo de receber esse diagnóstico de câncer de próstata que não quer se submeter ao eventual efeito colateral do tratamento, se for o caso, né? Sim, daqui a pouquinho nós vamos falar do exame de toque, que é a questão aí do preconceito. Mas antes, esta questão da mulher, da importância da mulher. Eu queria ouvir do senhor, a mulher pode ajudar nesse caso? Sim, é muito comum, né? A gente lida muito no consultório com isso, de esposas, filhas, de pacientes que levam o paciente ao médico para fazer esses exames de rotina. E eu acho que isso é importante, né? O apoio da família para o paciente vencer aquele medo, o preconceito. Eu acho que tem um núcleo familiar sólido ali, principalmente feminino, para ajudar o paciente a procurar o médico. Eu acredito que seja muito importante mesmo. A partir de que idade? Qual é o perfil do homem que deve procurar o médico para fazer os exames? Os exames de próstata, né? Olha, essas recomendações, elas variam um pouco ao redor do mundo, né, das sociedades ao redor do mundo. Entretanto, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todo homem acima dos 50 anos faça os exames de rotina para câncer de próstata. E se o homem tiver algum fator de risco para o câncer de próstata,
que é a hereditariedade, ou um pai ou um irmão, né, um parente de primeiro grau, com história de câncer de próstata, ou paciente obeso, né, ou paciente da raça negra, ele deve procurar já aos 45 anos. Tem que antecipar em 5 anos a visita ao médico. E por que essa questão da raça negra? Porque, infelizmente, indivíduos da raça negra, por uma questão genética, eles têm uma propensão maior a desenvolver câncer de próstata. E alguns estudos evidenciaram que muitos desses tumores na raça negra, eles estão numa área da próstata que é difícil a gente acessar, por exemplo, por exame do toque retal. Aí acaba a gente fazendo o diagnóstico um pouco mais tardiamente, quando a doença não está tão localizada, né? Então, esses pacientes têm um pouco mais de risco, deve ser visto com mais cuidado. Quais são os exames que têm que ser feitos? Olha, os 2 exames iniciais para se investigar a possibilidade de um câncer de próstata são muito simples. Um é um exame de sangue, tá, que chama PSA, que é uma proteína que é produzida pela próstata, né, quase que exclusivamente pela próstata. E quando um paciente tem um câncer de próstata, essa proteína, né, o PSA, ele pode estar em níveis elevados no sangue, tá? E o outro exame que a gente faz no consultório é o exame do toque da próstata, que é o toque retal, né? Até 18% a 20% dos casos que nós diagnosticamos de câncer de próstata são feitos exclusivamente pelo toque retal. São pacientes que têm o PSA normal e a gente viu alguma anormalidade no exame físico da próstata e esses pacientes, depois de uma confirmação de biópsia, foi visto que tinham câncer de próstata. Então, são exames complementares, tá? Então, é importante que o paciente faça esses 2 exames para, a partir desse ponto, se houver alguma suspeita, a gente fazer a confirmação diagnóstica. Ou seja, não dá para fazer só o exame de sangue e achar que está tudo bem, ou então fazer só o toque retal e achar também que está tudo bem. É isso? Não dá, porque... e esse é um grande problema, porque os tumores de próstata que não sobem PSA são tumores que normalmente são um pouco mais graves, tá? Mais agressivos. E a gente só consegue descobrir através do exame do toque. Então, se a gente não fizer o exame do toque, só o PSA, a gente pode acabar deixando passar pacientes que têm tumores até bem agressivos, entendeu? Então são exames complementares. Vamos ver aqui alguns números, uma segunda tela que nós fizemos com relação à letalidade, né? 25% dos pacientes morrem, dados aí do Instituto Nacional do Câncer, 20% dos diagnósticos em estágio avançado. Então, essa é uma procura tardia, né? Quer dizer, vai tarde para o médico para ser diagnosticado. É uma pena, né? Isso é importante que a população entenda que as medidas públicas ou esclarecimento do paciente para se fazer o rastreamento, para procurar ativamente o médico, pode diminuir a mortalidade do câncer de próstata até mais de 30%. Tem um trabalho bem clássico lá nos Estados Unidos que mostrava que a chance de morrer de câncer de próstata era de 40 pacientes a cada 100 mil habitantes antes do surgimento do PSA. Depois que o PSA surgiu, 20 anos depois, isso aí caiu para 20%. Então, diminuiu 50% a mortalidade de câncer de próstata. Então, esses exames são extremamente efetivos para a gente conseguir descobrir a doença num tempo mais precoce e evitar esses dados tristes aí. O exame de toque retal é um exame simples. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para desmistificar isso, o medo, o preconceito. No Brasil tem muito isso, eu não sei se é no mundo, mas no Brasil principalmente. Felizmente, alguns homens um pouco mais novos não têm tanto esse preconceito, entretanto a faixa de risco, né, que é ali depois dos 50 anos, ainda existe algum preconceito, medo de se fazer o exame, e é um exame que é muito simples, né? Dura cerca de 10 segundos para se fazer, é um exame indolor, né? Muito tranquilo de se fazer, faz no consultório. O paciente não tem nenhum tipo de desconforto depois do exame, né? Não precisa ser feito continuamente. Em alguns pacientes a gente faz uma vez por ano, outra vez a cada 2 anos, enfim. São 10 segundos ali da vida do paciente que
que ele pode se sentir ali psicologicamente desconfortável, mas que pode traduzir numa chance dele viver muito maior e aproveitar a vida, o resto de vida que ele tem, ficar com a família dele. Então, é muito importante esse esclarecimento. 10 segundos que podem valer aí 10, 20, 30 anos. Exato. Vamos para uma última tela que nós também preparamos, que é sobre a incidência, não é isso? 68 mil novos casos em 2019, essa relação de 66 novos casos para 100 mil homens, e aquilo que nós já falamos, né? 2,4 mais frequente em homens negros, né? Isso nós acabamos de falar. Sim. Agora, a questão dos 50 anos, a partir dos 50 anos, seria a idade que deveria se procurar, não é isso? Sim, sim. Tendo antecedentes, 45 anos. Certo. Mas a doença, ela chega mesmo num percentual maior a partir dos 65 anos, é isso? Sim. Quanto mais idade o paciente tem, maior risco dele ter um câncer de próstata instalado ali na próstata, né? Existem até estudos interessantes que avaliaram a próstata de pacientes que morreram por outras causas e foi feita uma autópsia ali e foi visto que, por exemplo, pacientes com 80 anos de idade, 80% deles tinham ali um tumor de próstata. Só que a maioria desses tumores são tumores bonzinhos. Então, é muito mais comum o paciente morrer com um câncer de próstata do que do câncer de próstata, né? Então, infelizmente, essa proporção aumenta na idade, mas hoje em dia a gente consegue cada vez mais descobrir que casos a gente consegue diagnosticar de tumores mais bonzinhos, que não vão evoluir, e tumores mais agressivos que realmente a gente precisa tratar. E os sinais? Quando é que a pessoa... Porque me parece que a doença ela é silenciosa, não existe um sintoma, assintomático. Né? E quando é que a pessoa pode perceber que tem alguma coisa errada? O câncer de próstata ela é uma doença muito traiçoeira, né? Porque na fase inicial ela não causa sintomas. O tumor de próstata, quando ele aparece ali dentro da próstata, ele não causa um aumento do tamanho da próstata, tá? No decorrer do tempo, dos anos, quando essa doença não é tratada, ele começa a crescer ali dentro da próstata, aumentar de tamanho e atrapalhar a micção normal, né? Então, como o canal da urina passa no meio da próstata, tudo que faz, todo tipo de doença... A urina fica difícil, é isso? Isso, todo tipo de doença que aumenta o tamanho da próstata diminui o fluxo urinário. Então, o paciente urina com um jato urinário mais fraco, tem que ir mais vezes ao banheiro para urinar, né? Então, esses são sangramento na urina. Então, esses são sintomas mais comuns do câncer de próstata. E quando essa doença já está espalhada, o lugar que o câncer de próstata gosta de ficar quando ela sai da próstata são os ossos. Então, alguns pacientes têm dor óssea. Mas o que é importante esclarecer também é que a maioria das doenças que causam aumento da próstata não são devidas ao câncer de próstata, e sim ao crescimento benigno da próstata, sim, que é uma doença que chama hiperplasia da próstata, tá? E a pessoa pode conviver. Sim, que faz parte do envelhecimento do homem, tá? É extremamente prevalente essa doença também. Então, se um homem tiver, um homem que está em casa aí ouvindo isso, tiver com dificuldade para urinar, ele tem que procurar um médico para saber o que é, mas sabendo que existe uma chance muito grande da causa daquilo ser benigno e não um câncer de próstata. Agora, a confirmação se dá só com a biópsia? Sim, a biópsia é a única maneira de se confirmar um câncer de próstata, né? Existem alguns exames que também podem nos ajudar a saber se o paciente tem um risco, uma probabilidade maior ou menor de ter o câncer de próstata. Hoje em dia a gente tem a ressonância magnética da próstata, que é um exame mais novo e está sendo bem útil para a gente saber se o paciente precisa fazer uma biópsia ou não, enfim. Tem várias aplicações aí, mas esse exame também não é definitivo, ele ainda tem falhas. Tem paciente que tem câncer de próstata que a ressonância vem normal, então só a biópsia consegue confirmar. Estilo de vida, sedentarismo, obesidade, tem a ver? Sim, tem a ver. Atividade física, por exemplo,
ela pode diminuir, uma atividade física mais vigorosa, ela pode diminuir até 30% a chance do paciente desenvolver o câncer de próstata. Então, fala-se muito da prevenção secundária, que seria o diagnóstico precoce, né? Mas não fala-se tanto da prevenção primária, que é tentar evitar contrair um câncer de próstata, né? Então, atividade física, uma dieta rica em vegetais, né, e pobre em carnes vermelhas, geralmente isso diminui, de certa forma, o risco do paciente desenvolver o câncer de próstata. Infelizmente, uma boa parte desses tumores de próstata, eles são aleatórios, independente do que o paciente for fazer com relação à saúde e controle do peso, enfim. Mas uma outra parte, ela tem relação com esse nosso estilo de vida. Então, acho que é importante fazer essa prevenção também. A questão do câncer e a retirada da próstata e a questão da impotência. Isso pode ser revertido? Existe tratamento, o senhor é especialista na questão da cirurgia robótica, não é isso? Sim, o que você falar sobre essa relação? O tratamento do câncer de próstata, classicamente, é feito de duas maneiras, dependendo do caso, né? Ou a cirurgia ou a radioterapia, tá? E são tratamentos com chances de cura equivalentes, dependendo do tipo de paciente que a gente compara, mas com perfis diferentes de efeitos colaterais, né? A cirurgia, ela pode causar, como um efeito adverso, né, uma sequela do tratamento, a incontinência urinária, né, que é a perda involuntária da urina, e a impotência sexual, né? O paciente não conseguir ter a mesma ereção que tinha antes. Cada vez mais, com a melhora do entendimento da anatomia da próstata, da técnica cirúrgica em si, isso vem diminuindo, né, consideravelmente, mas ainda chega em torno aí de 30% dos pacientes que submetem a um procedimento cirúrgico podem ter uma dificuldade de ereção, né, depois da cirurgia. A incontinência urinária, ela é mais rara, né? Quando ela aparece, geralmente é transitória, então só 2% dos pacientes podem ter essa perda de urina mais grave, com necessidade de algum outro tratamento, né? Você comentou da cirurgia robótica, né? Antigamente, essa cirurgia para o câncer de próstata, ela é feita por via aberta, né? Onde a gente faz um corte aqui, depois do umbigo, e acessa a próstata para a retirada da próstata. Depois, na década de 90, foi criada a cirurgia laparoscópica, né? Que ao invés desse corte, dessa incisão maior, são pequenas incisões, né, de entre meio e 1 centímetro, e através dessas incisões são passadas pinças cirúrgicas para poder, no caso, ser retirada a próstata. Isso trouxe de benefício um menor sangramento, melhor retorno, um retorno mais precoce às atividades normais, né, menor chance de infecção. Só que essa cirurgia laparoscópica, videolaparoscópica, é uma cirurgia mais difícil de ser realizada, tá? Então, já nesse milênio foi criada a cirurgia robótica, onde essas pinças cirúrgicas da laparoscopia foram substituídas pelas pinças de um robô, né, que é um equipamento que fica por cima do paciente, onde a gente passa uma câmera, 3 braços do robô, e esses braços eles são articulados, né, dão uma liberdade maior de movimentos para se realizar cirurgias complexas, como, por exemplo, o câncer de próstata, além de ser uma câmera que dá uma imagem tridimensional, noção de profundidade. Tudo isso trouxe um conforto muito maior para o cirurgião. A gente tem isso no SUS? No SUS a gente tem em alguns locais, principalmente em São Paulo, né? Mas esse tratamento é mais difundido em hospitais privados, tá? Onde a cirurgia robótica chegou, virou o padrão. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, mais de 95% das cirurgias de câncer de próstata são feitas por robô. Aqui no Brasil é muito menor, chega a menos de 2%. Só que nos hospitais onde chegou a tecnologia, esses números já são parecidos com os números dos Estados Unidos. Falei agora do Sistema Único de Saúde. Como é que estamos em relação ao atendimento no SUS desse paciente com câncer de próstata? Eu acho que os pacientes que desejam fazer esses exames de prevenção do câncer de próstata, eles têm que ter uma conscientização melhor que eles precisam procurar já o médico da atenção primária de saúde, o médico que está lá no posto de saúde, o médico da família, porque a urologia, até pela quantidade de urologistas que existe no país, a gente não tem capacidade de fazer
essa prevenção na população inteira, entendeu? Então, se esses pacientes começassem a criar um pouco mais a cultura de procurar o médico da família para isso, e precisa também a conscientização do médico da família também em fazer esse exame, não delegar essa tarefa também para o urologista, eu acho que a gente ia ter uma abrangência maior de pacientes diagnosticados para tentar diminuir esses níveis de letalidade mais alta, né? Agora, depois que o paciente recebe um diagnóstico, aí existem várias realidades no Brasil, né? No Distrito Federal, a fila de pacientes de câncer de próstata é bem controlável, não é uma fila longa, assim como é em São Paulo, por exemplo. Mas, infelizmente, em alguns outros estados essa realidade não é tão boa assim. A questão do papel do urologista, do proctologista, a diferença desse profissional? Sim, veja, muitos pacientes se confundem muito, Sim. Porque o exame que nós fazemos para ver como está a saúde da próstata, ver se tem algum nódulo, alguma lesão, ele é feito pelo ânus, tá? É feito pelo canal anal, que é o lugar onde a próstata se repousa, né? É o lugar mais fácil da gente descobrir se tem algum problema ali na próstata. E isso, o urologista é o médico especialista para esse tipo de situação. Agora, o proctologista, ele atende qualquer tipo de doenças do próprio canal anal, né, do reto, do final ali do intestino. Então, existem muitos pacientes que procuram o proctologista para ver a próstata e pacientes com problemas de doenças do canal anal que procuram o urologista, mas são profissionais diferentes e veem patologias diferentes, né? O senhor que recebe, que é o coordenador do programa de urologia aqui do Distrito Federal, e também atende em hospitais privados, principalmente em hospital público, a diferença no tratamento desses dois setores é muito grande hoje? Existe uma diferença em relação ao acesso, né, do paciente, às vezes, algum tratamento mais complexo, algum exame mais complexo para identificar a doença, ou então saber se ela é mais agressiva ou não. Então, esse é um problema que ainda precisa ser solucionado. O acesso às consultas de saúde nem vejo como um problema tão grande, mas o acesso a exames mais complexos realmente é um pouco mais difícil. Eu acho que, com o tempo, quando essas tecnologias todas forem ficando um pouco mais baratas, os pacientes do sistema público eles vão inevitavelmente usufruir dessas tecnologias que chegam primeiro no sistema privado de saúde, como, por exemplo, a cirurgia robótica ou outras tecnologias. Mas mesmo assim, o tratamento da cirurgia, por exemplo, o tratamento cirúrgico do câncer de próstata no SUS, ele não é ruim, é um tratamento bom também, até porque a técnica cirúrgica, seja robô, seja cirurgia aberta, não depende muito da técnica em si. O robô não faz cirurgia sozinho, precisa de um médico Sim. bom, né? E os nossos médicos do sistema público, os urologistas, eles são bons. Então, se o médico está fazendo uma cirurgia convencional no paciente, ele pode estar fazendo uma cirurgia muito boa também, né? Então, não fica muito aquém. A gente está chegando quase que no final da entrevista. Eu queria aqui só falar alguns mitos para o senhor comentar. Câncer de próstata, doença de idoso. Não, cada vez mais a gente tem diagnosticado essa doença mais cedo, né? Antigamente, como a gente diagnosticava numa fase mais avançada, era visto em pacientes um pouco mais idosos, né? Mas Hoje isso mudou. Hoje em dia isso mudou, porque pacientes com menos idade já têm procurado o médico e a gente já consegue identificar um tumor de próstata ali no início, mesmo que o paciente tenha menos de 50 anos de idade. Então, não é uma doença do idoso. PSA alto tem um câncer, PSA baixo não tem um câncer. Também é mito. Também. O exame do PSA, apesar de ser um exame muito útil na nossa prática clínica, ele tem um problema que ele não é exclusivo do câncer de próstata. Então, outras doenças também podem causar elevação dos níveis no sangue desse PSA.
né? Então, o próprio crescimento benigno da próstata pode causar um aumento do PSA, porque você tem mais células de próstata ali produzindo PSA, então o PSA vai ser um pouco maior. Inflamações na próstata também, infecções na próstata podem subir o PSA até de forma mais rápida e mais súbita do que, por exemplo, um câncer de próstata. Doutor Fernando, então, para fechar, o importante é a prevenção. Sem dúvida. Sempre. Sem dúvida. Como foi mostrado, as taxas de cura dessa doença são enormes quando a gente encontra numa forma ainda localizada. E o paciente, eu acho que o homem não tem que ter medo de ir ao médico e com medo de achar alguma coisa, porque assim, sempre tem aquela máxima, quem procura acha, só que quem acha cura também. Verdade. Então, é importante que o paciente procure o médico para fazer essa avaliação. Dr. Fernando Melo Frois da Fonseca, médico urologista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço o convite. Então, para rever estas e outras entrevistas, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone para 0800 61 2211. É de graça. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.